segunda-feira e eu tô aqui me alongando porque hoje eu peguei pesado nos meus exercícios físicos. Fiz com força, com vontade. E você, já fez o seu? Você sabe da importância dos exercícios físicos para a vida, não é mesmo? Ele ajuda a eliminar a tensão do dia a dia e prepara você para aguentar firme qualquer maratona de estudos. Então faz o seguinte, separa aí na sua agenda um horário para fazer exercícios físicos, porque o nosso corpo precisa estar em equilíbrio com a nossa mente. Então vamos lá para a nossa aula, porque eu estou animadíssima, preparadíssima, vitaminada, exercitada e pronta para estudar. Vamos lá! Olá, meus amores! Vocês que acompanham o programa Nota 10 da TCM 10, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, todos vocês, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Erismar Cunha, professor de redação e faço parte dessa equipe maravilhosa do programa Nota 10. E como sempre, né, eu deixo claro que nós vamos estar trabalhando com a nossa prova de redação. Muitos alunos, quase todos, quando nos encontram ou quando encontram o professor de redação, a primeira e a pergunta mais importante é: professor, qual será o tema da redação? É uma pergunta muito evidente, é uma pergunta muito difícil de se responder, mas na nossa aula hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre temas de redação. E aí eu gostaria muito que vocês observassem o nosso primeiro contexto de hoje. Você vai adorar, eu trouxe temas importantíssimos e com certeza nós vamos discutir sobre temas que são prováveis, temas que são improváveis, mas nós vamos discutir sobre temáticas e temas importantes. Essa para mim é a aula mais interessante e mais importante de todas, por quê? Porque seria maravilhoso se nós soubéssemos o tema da redação, ou pelo menos se nós soubéssemos qual a temática, o assunto que vai ser proposto para o Enem 2022. Então vamos lá. Aí na tela você pode observar que nós vamos trabalhar nessa aula com os temas de redação. Tchan, 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 tchan. Professor, e aí, qual o tema que você acha que vai ser cobrado na prova de redação? Bom, meus amores, eu gostaria de começar conversando com vocês hoje sobre 5 temáticas propostas. Geralmente, quando o aluno me pergunta sobre tema, eu costumo dizer para ele que é muito difícil nós falarmos sobre um tema que pode ser cobrado na prova. Por exemplo, nós discutimos sobre temáticas propostas, né? Eu tenho certeza que milhares de professores discutiram no ano passado sobre a temática da cidadania. Milhares de professores discutiram, inclusive eu, sobre a temática da invisibilidade. Mas é claro que nós não sabíamos o tema da redação do Enem. Até mesmo que se eu soubesse o tema da redação do Enem, eu ia cobrar para a Sara e para a equipe da TCM Nota 10 muito caro. Não ia dizer assim tão fácil, não. Mas as temáticas, elas são propostas de caminhos para você discutir sobre o tema proposto. Observe aí na tela, por favor. Eu trouxe 5 temáticas para nós discutirmos. A primeira temática, ela está relacionada ao meio ambiente. A segunda temática está relacionada aos padrões sociais. A terceira temática relacionada à criminalidade, principalmente relacionada às drogas. A quarta temática está relacionada à educação. Eu adoraria que o Enem cobrasse este ano uma temática relacionada à educação. E a quinta temática relacionada à saúde. E aí, claro, baseado nessas temáticas, nós podemos discutir inúmeros temas. E aí eu trouxe para a gente discutir um pouquinho, para você que tem em casa depois estudar, pesquisar, tentar fazer uma redação sobre. Vamos à nossa primeira temática. A primeira temática equivale ao meio ambiente. Muitos professores, muitos alunos estão discutindo bastante
E há uma probabilidade, ou melhor, há um desejo, né? Uma escolha muito grande que o Enem cobre uma temática relacionada ao meio ambiente. Diante de tantas as questões que estão sendo discutidas, né? Lembrando a você que está em casa assistindo nosso programa, o Enem já cobrou temáticas relacionadas ao meio ambiente. Não é a primeira vez, se ele cobrar agora, nem muito menos a segunda, nem muito menos a terceira. O Enem já cobrou várias vezes temáticas relacionadas ao meio ambiente, mas há uma probabilidade dele cobrar novamente. Olhe esse tema que eu trouxe para a gente discutir. Fatalidade ou negligência humana? Tragédias ambientais no Brasil. É fácil porque rapidinho você lembra do que aconteceu em Brumadinho, do que aconteceu em Mariana, do que aconteceu, por exemplo, com relação ao que acontece ainda, né? Com a floresta, com a Amazônia, com o que acontece com os nossos rios, o que acontece com a poluição do ar, com a camada de ozônio. Então, existem milhares de informações que você pode estar discutindo e tentando, de alguma forma, responder a essa pergunta. Fatalidade ou negligência humana? O que está acontecendo hoje com o nosso pulmão do mundo? É uma fatalidade? É uma negligência? E aí as tragédias ambientais que acontecem no nosso Brasil? Como discutir, como argumentar sobre isso? Olhe o nosso segundo tema, sobre padrões sociais. Forma física, corpo perfeito e padrão de beleza social. Como viver essa lei de competitividade? Eu vou ser sincero com você que está assistindo a nossa aula. Eu adoraria escrever no Enem sobre esse tema. Até mesmo porque nós temos muitos estereótipos como padrões sociais. Nós temos muitos conflitos com relação aos padrões de beleza que são expostos de forma social, principalmente na mídia. A lei da competitividade é muito forte no nosso país, principalmente depois dessa onda gigantesca midiática dos determinados aplicativos de celulares, de smartphones. É muito forte essa competitividade. Então, daria para a gente discutir aí muitas informações. Daria para a gente citar o nosso queridíssimo Platão, daria para a gente buscar algumas filosofias de vida. E, claro, não esqueçamos, a forma física e o corpo perfeito, dá para a gente discutir também a questão do padrão social físico, que muitas vezes não acompanha o nosso padrão mental. E aí é muito complicado manter um equilíbrio entre esses dois processos. No tema de número 3, na temática 3, eu trouxe aí a criminalidade e as drogas, consequências de uma sociedade desigual. Eu gostaria de deixar claro para você que esse é um tema muito sério, muito difícil de ser argumentado. Eu gostaria de também falar para vocês um ponto importante que foi discutido recentemente com relação à Cracolândia, que muitas pessoas tentaram resolver, mas ao mesmo tempo foi tudo colocado para baixo do tapete, que eles tiraram o pessoal da Cracolândia de um local e no outro dia eles já estavam em outro, então não se resolve, se bem que recentemente eles estão lá numa praça, se não me engano é a Praça Santa Isabel, uma das praças mais importantes da cidade, né? E lá eles estão fazendo arrastões, violentando pessoas, tudo também por conta da criminalidade e das drogas. É um tema muito sério, muito importante, muito forte, muito discutido e muito provável para ser discutido. Tem a questão da dependência química e por aí vai. No tema de número 4, eu vou pedir licença a você que está acompanhando a nossa aula. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nesse tema, que é um tema bem polêmico, mas é um tema muito importante. Já pensou se o tema do Enem, você diz assim, não, professor,
Mas aí essa é muito improvável. Concordo com você. Mas não é impossível, tá? Já pensou se o tema do Enem cobrasse uma proposta temática ligada à educação? E o tema fosse Escola no Brasil, com partido ou sem partido? O aprender e suas limitações numa sociedade contemporânea. Amigo, como dizem as boas linguagens, isso dá pano pra manga, viu? Dá pra gente discutir bastante. A escola que é liberal, a escola que é doutrinadora, a escola que tem a discussão sobre um processo político. Lembrando que eu falei em alguma aula anterior do processo político, não de politicagem, certo? Mas é uma educação libertadora, uma educação baseada na história, uma educação baseada nas consequências, uma educação baseada na contemporaneidade. Então, isso é muito importante ser discutido num âmbito de educação. E, claro, por último, não menos importante, nós temos aí a questão da saúde. Observem que esse tema da saúde é um tema que parece ser um pouquinho antigo, mas eu não sei se vocês estão atentos, mas há pouco tempo atrás surgiu novamente, junto com essa danada da pandemia, apareceram muitos casos relacionados à questão do Aedes aegypti. E aí, uma questão de prioridade é a saúde no nosso país. Se formos falar de saúde, a gente vai entender que o Brasil não consegue vencer um mosquitinho. Então é muito importante que a gente pare para prestar atenção que há uma probabilidade muito gigante, depois desse contexto de pandemia, uma possibilidade muito, muito grande de ser cobrado um tema sobre saúde. E aí, mais uma vez, eu gostaria de fazer uma colocação importante. Para você que está em casa, observe que tanto o tema de número 1 e o tema de número 5, eles vêm com uma proposta de pergunta direta. E às vezes os alunos dizem assim: professor, pode acontecer de uma pergunta vir direta no tema? Pode. O Enem já trouxe, levando em consideração que, se não me falha a memória, o tema proposto para essa questão direta foi um tema relacionado ao voto, ou foi relacionado ao voto, ou foi relacionado à questão do meio ambiente, mas já teve sim no Enem um tema que é um questionamento. Alguns alunos acham mais prático, outros acham mais difíceis, né? Porém, eu gostaria que, se vier algum tema ou alguns temas que são iguais a esses, tema 1 e tema 2, com perguntas que são difíceis de serem respondidas, não esqueçam. Obrigatoriamente tem que responder. Porque se está feita uma pergunta é porque merece uma resposta. E é aí onde o aluno precisa argumentar muitíssimo bem a sua proposta de intervenção. Porque ele vai querer uma resposta para essa pergunta. Então não esqueçam, fatalidade ou negligência humana, tragédias ambientais no Brasil, é um tema muito, muito rico. Forma física, corpo perfeito e padrão de beleza social. Como viver essa lei de competitividade? Também tem uma pergunta, merece uma resposta. Observe que o tema 3 fala da criminalidade. E aí ele traz uma estratégia já de cara, estratégia de causa e consequência. É uma estratégia muito forte, muito importante, muito utilizada pelos alunos no processo de desenvolvimento. A escola no Brasil, com partido ou sem partido, o aprender e suas limitações. Esqueci de comentar com vocês, me deem permissão. Há uma palavrinha muito forte aí dentro desse tema 4, que é a palavra limitação. Muitas vezes as escolas, elas tentam
limitar o contexto do aprendizado, principalmente numa era que nós estamos vivendo, uma era contemporânea, desenvolvida, onde as pessoas têm informações o tempo todo, a todo instante, de imediato. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas limitações. E, claro, não esquecendo da questão da saúde, uma questão de prioridade no nosso país, que com certeza traz informações importantíssimas sobre esses temas propostos. E aí, pessoal, só para finalizar esse nosso primeiro momento, daqui a pouquinho eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns temas, não só sobre o tema proposto, mas a ideia proposta pelo tema. Vou trazer um exemplo para vocês. Já pensou se o tema do Enem 2022 fosse esse que está na tela? Olhe bem, índices de obesidade no Brasil. Um tema forte, importante, muito sério. E aí eu trouxe para vocês algumas informações sobre esse tema. Por exemplo, no Brasil, não há regiões e nem classes econômicas que fujam do excesso de peso e de obesidade de sua população. Mas é claro, né? É certo de que algumas localidades geográficas, né? Esse problema ele é muito mais crônico, ele é muito mais presente, ele é muito mais forte. Há uma pesquisa do orçamento familiar no ano de 2008 e 2009, que foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, em parceria com o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde, ele veio constatar tal fato, apontando que 40% da população brasileira está acima do peso. Olhe bem, se em 2018, 2019, já se constatava essa porcentagem, imagine agora, depois de um contexto de pandemia, onde as pessoas não puderam mais irem para as academias, fazerem os seus exercícios físicos. Se bem que houve muita gente também que fez isso em casa. Lógico, perfeito. Mas muitas pessoas entraram nesse contexto da obesidade por inúmeros outros contextos. Pela questão dos fast food, das comidas que eram pedidas nos aplicativos, as pessoas não podiam sair para fazer as compras. Então, houve todo um contexto relacionado a essa questão dos índices de obesidade no Brasil. É um assunto muito importante, um tema muito forte, e seria ótimo se você pudesse estudar um pouquinho sobre ele. E para encerrar esse nosso primeiro momento, eu também gostaria de continuar mostrando sobre a relação dos índices de obesidade no Brasil também com relação à população adolescente. Esse é um caso bem sério a ser discutido, hein? Por exemplo, os índices de excesso de peso e obesidade também cresceram com os adolescentes. Porém, em um ritmo um pouco mais lento, mas houve um acréscimo. Se em 1974, 0,4% eram obesos, em 2009, essa porcentagem subiu para 5,9%, quase 6%. Verificou-se também uma predominância de obesidade nos adolescentes com maior poder aquisitivo. Olhe como isso é sério, gente. Havendo uma distribuição espacial dessas pessoas semelhantes nas regiões brasileiras, né? Em todas as regiões, e constatou-se ainda que o sobrepeso aumentou mais entre os adolescentes do sexo masculino do que o sexo feminino. Isso também é informação importante, viu, galera? Observe que o sobrepeso aumentou muito mais com relação aos adolescentes do sexo masculino do que com relação às meninas. Então, isso também é importante da gente perceber que muitas e muitas vezes esses índices de obesidade no Brasil, eles estão tendo como consequências inúmeras causas. E a gente precisa estudar bem, analisar bem
e discutir bem sobre esse tema proposto, certo? E para encerrar esse nosso primeiro bloco sobre temas, eu gostaria de pedir permissão a você para eu mostrar mais um tema importantíssimo, que é sobre os patrimônios culturais do Brasil. Para quem não sabe ou quem não lembra, né? O Brasil é um dos países mais bonitos para se visitar no mundo. E eu sou brasileiro, com certeza. Sendo muitos dos seus atrativos naturais, históricos, culturais, únicos, capazes de proporcionar experiências inesquecíveis, é tanto que os turistas vivem por aqui. Uma relação da nossa história, né? O país carrega registros arqueológicos, ruínas e construções que impressionam não só pela beleza, mas como também pela importância cultural e pela importância social que nos ajuda a entender um pouco do povo brasileiro. Abaixo eu vou mostrar aqui para vocês uma lista de alguns patrimônios históricos e culturais da humanidade no Brasil. Foram tombados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. Observem aí alguns pontos, só para vocês que estão em casa se familiarizarem, engrandecerem, enriquecerem o vocabulário e o repertório sociocultural de vocês. Lembrando que recentemente, né, infelizmente, houve aquele incidente, aquele acidente com o Museu Histórico Nacional. É bem provável que este ano o Enem cobre algo relacionado à cultura. Então, por falar em cultura, deixa eu mostrar alguns patrimônios históricos, culturais que existem no Brasil. Olha aí na tela alguns, só para você relembrar um pouquinho. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, no Campo, em Minas. As ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. A questão do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. O Centro Histórico de Ouro Preto, esse eu conheço, eu já estive lá, em Minas, né? O Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, eu também conheço. É incrível, fantástico. E eu gostaria muito que em casa você pesquisasse, analisasse, discutisse. E é bem provável que o Enem cobre um tema relacionado à cultura. Então, são duas propostas que eu estou trazendo para a gente discutir, além dos temas que eu falei antes. A primeira, a questão da obesidade, os índices de obesidade no Brasil. E a segunda, com relação aos patrimônios culturais do nosso país. São duas temáticas importantíssimas. Depois eu vou trazer mais algumas outras para você no próximo bloco. A gente vai continuar discutindo sobre temas propostos e temáticas. São importantíssimos para você enriquecer seu vocabulário, melhorar o seu processo argumentativo, aumentar o seu repertório sociocultural e, claro, né, convencer o corretor que a sua redação é top. Em outras palavras, sem fazer muito merchan, a sua redação é nota 10. Nota 10 da TCM, a gente volta já para o nosso segundo bloco. E aí, meus amores, acompanhantes, meus queridos telespectadores da TCM 10, acompanhando aí o nosso programa Nota 10. Eu sou Erismar Cunha e no bloco anterior eu tinha comentado com vocês que existem muitas possibilidades de temas propostos. É tanto que quando os alunos me perguntam, professor, qual é o tema que vai cair na prova do Enem? E aí é uma pergunta muito difícil, mas ao mesmo tempo eu costumo propor para o aluno para que nós possamos discutir inúmeros temas propostos. E aí no bloco anterior eu tinha proposto para vocês 2 temas relacionados à obesidade e também a discussão do segundo tema sobre os patrimônios culturais. E agora eu vou trazer mais 2. Olhe esse tema que está na tela. Muitos alunos acreditam ser um tema não muito provável para a prova do Enem.
mas mesmo assim nós vamos discutir. Observe como você escreveria sua redação, dissertação argumentativa, se o tema fosse doenças sexualmente transmissíveis, negligência dos jovens ou deficiência do Estado. Não esquecem, quando o tema vem com uma interrogação direta, uma pergunta bem clara, ele está exigindo que você a responda. Isso é muito importante. Eu trouxe aí uma informação para que você pesquise, estude, discuta, analise e, claro, treine depois uma redação sobre esse tema. Observe aí na tela essa informação. Os números de jovens com HIV aumentou e o país vive um surto de sífilis. Muitos jovens acreditam que o preservativo serve somente para evitar a gravidez e deixam de se proteger. Outros agravantes para o problema são a falta de educação sexual nas escolas e a falta de diálogo dos pais e entre os próprios jovens. Entretanto, o problema também pode ser entendido como uma deficiência do Estado por medidas de prevenção. Preste muita atenção aí, você que está em casa. Dentro dessa informação que eu trouxe, existem 3 pontos que não podem deixar de serem discutidos. Primeiro, eu não sei se vocês acompanham bem, estava conversando com os colegas da TCM na hora do intervalo, dizendo o quanto é importante nós termos conhecimento. Você só consegue escrever bem sobre um assunto que você tem conhecimento sobre o assunto. Eu não sei se vocês acompanharam as últimas reportagens sobre a questão da vacina, não relacionada à Covid-19, mas da vacina relacionada à questão da AIDS. Já tiveram estudos aqui no Brasil com relação a pessoas que têm a questão do HIV, mas estão praticamente, entre aspas, sendo estudados, monitorados, e muitos deles já estão buscando uma cura, uma vacina para essa questão. Então é um assunto muito importante a ser discutido, é um assunto que foi muito negligenciado por alguns, mas é um assunto que está voltando à tona, principalmente porque muitos jovens acreditam que o preservativo serve apenas para evitar uma gravidez e não se preocupam com inúmeras outras doenças sexualmente transmissíveis, claro. E não esquecendo, outros agravantes são também a questão da educação sexual nas escolas, que muita gente está criticando, porque acreditam que a educação sexual é algo bem difícil do que as pessoas pintam por aí, né? Por exemplo, todos nós já tivemos aula de educação sexual, porque todos nós já tivemos aula de biologia, todos nós conhecemos bem os órgãos reprodutores masculino, feminino, a questão do processo de puberdade, tudo isso já foi discutido nas aulas e é a educação sexual. Porém, tem também a falta do diálogo dos pais, isso é muito forte, até mesmo que recentemente surgiu uma pesquisa mostrando que era improvável o diálogo sobre educação sexual na casa, porque é em casa onde aparecem muitas e muitas vezes os casos de abuso sexual, principalmente pelas pessoas da própria família, principalmente as pessoas que estão mais próximas. Então, é muito complicado discutir sobre esse assunto em casa. Mas não esqueçam, um ponto importante é também entendido como a deficiência do Estado por medidas de prevenção. Esse assunto é um assunto muito sério, muito importante. Eu estou trazendo apenas algumas informações para que você pesquise, para que você leia, para que você se informe, porque eu repito a informação que eu disse agora há pouco. Você não terá capacidade de escrever bem uma dissertação se você não tem conhecimento sobre o assunto. E por falar em conhecimento, alguém pode dizer assim: ô professor Ismar, eu gostaria muito de estar ao vivo aí na TCM para perguntar para você como é que a gente faz
para ter um melhor conhecimento, para aumentar o nosso repertório, para que a gente possa ter muito mais informações. E aí eu volto lá à nossa primeira aula. Pessoal, é preciso leitura, é preciso informação, é preciso discussão. Não há uma aula de redação sem uma boa discussão, sem um bom debate. É mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. É pena que você que está em casa não está conseguindo interagir comigo de uma forma tão desejada, porque eu desejaria que você estivesse aqui, junto comigo, para a gente estar discutindo. Mas você acompanhe, pesquise, analise, faça suas anotações e não esqueçam. Antes de fazer você escrever bem, eu preciso fazer você pensar bem. E por falar em pensar bem, observe a leitura desse texto. Pessoal, eu tenho muito apreço por esse texto. Um dos temas, uma das temáticas, uma das propostas mais possíveis para se discutir do Enem 2022 é a proposta sobre o futuro do trabalho. Houve um índice de desemprego muito forte agora com a pandemia. Milhares de pessoas perderam os seus empregos, milhares de lojas fecharam, houve um processo de decadência muito forte economicamente falando. Mas aí eu vou pedir licença para você que está em casa e gostaria que você acompanhasse de uma forma bem nítida, bem clara e bem observatória. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura desse texto. Olhem aí na tela, por gentileza. O texto diz o seguinte: o futuro do trabalho. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes, tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores, reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente, e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Aí eu pediria a você para prestar atenção aqui. Professor, que texto incrível! Que texto atual! Parecia que alguém estava prevendo o que aconteceria em 2020 e 2021. Aí eu vou ser bem taxativo. Olha aqui, meu amor, você que está acompanhando o programa Nota 10 no dia de hoje. Esse texto, ele foi um texto motivador que esteve na prova do Enem de 2010. Em 2010, alguém já teve uma noção de que a gente iria esquecer os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em que em 2020 a gente ia trabalhar de casa. A gente o chefe teria menos de 30 anos, ou provavelmente seria uma mulher. Que a gente teria crises despedaçando companhias gigantes. Que a gente teria, em vez de grandes conglomerados, o futuro seria povoado de empresas menores, reunidas em torno de projetos em comum. Gente, isso estava no Enem de 2010. O tema era baseado sobre a questão da dignidade do trabalho, né? E aí estava esse texto. E como recentemente, né, muitos de nós fomos bombardeados com essa questão da falta de emprego, da questão do isolamento, da questão das minorias, do cuidado com o meio ambiente e tudo. Eu trouxe esse texto para a gente discutir um pouquinho
sobre essa questão que é importantíssima. E se fosse na prova do Enem 2022, falando sobre os trabalhos, os empregos, as profissões do futuro, quais seriam? Se fosse para falar do futuro do trabalho relacionado às novas profissões, as profissões tecnológicas, as profissões onde todo mundo pode muito bem trabalhar em casa, trabalhar em outros países com pessoas que estão em outros países. Que isso, claro, já acontece, né, professor? Eu sei. Mas e se o Enem cobrasse um tema mais ou menos baseado nisso? Como você estaria propondo a questão do futuro do trabalho? Então, estão aí mais 2 temas para você se deliciar e estudar. A questão das doenças sexualmente transmissíveis, uma negligência dos jovens ou uma deficiência do Estado, e a questão também do futuro do trabalho. Como será daqui a alguns anos a nova profissão? Como serão os novos profissionais? E aí, pessoal, para quase encerrando o nosso bloco com informações sobre o tema, eu gostaria de encerrar trazendo os temas que eu gostaria de propor para você. Não só temas que vão ser cobrados no Enem, mas um tema que você vai estudar em casa. Então, observe aí na tela, dê uma olhadinha. Observou bem? Qual tema destes você adoraria que fosse cobrado na sua prova do Enem? Agora eu peguei você. Vamos lá, olha aí de novo rapidinho. 5 segundos para você olhar. Primeiro, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Olha o quarto tema aí falando das profissões. Vamos analisar cada um deles para a gente encerrar o nosso bloco? Primeiro tema, observem aí. Muito provável, muito discutido e muito desejado, ó. O aumento dos casos de violência doméstica durante a quarentena. Quem gostaria de escrever sobre esse tema? Eu, professor. Principalmente porque eu teria muito repertório sociocultural para falar sobre esse tema. Eu teria muitas informações, até mesmo porque no período de quarentena as pessoas ficaram no isolamento social e aí, infelizmente, o contexto de pandemia, né, nos trouxe essa barbárie, nos trouxe essa violência que já era muito presente e agora só fez aumentar. E se fosse o tema 2, os desafios do combate à ansiedade na sociedade contemporânea. Olhe que tema forte, olhe que tema impressionante. Alguém poderia até de casa dizer assim: professor, se eu tivesse a oportunidade, eu ia ligar agora para o senhor para dizer assim: professor, mas esse tema sobre a saúde mental, ele já foi cobrado no ano retrasado. Com certeza eu concordo contigo, viu? Você que está acompanhando o programa Nota 10. Mas saiba que esse tema, ele está relacionado à saúde, porém de forma específica. Observe bem, os desafios do combate à ansiedade. É um dos transtornos, é de forma específica. E nós sabemos que a sociedade hoje, ela se encontra de uma maneira muito complicada de acordo com a ansiedade, viu? Muito complicada. Então, os desafios, quais são os desafios do combate à ansiedade na sociedade contemporânea? Estude, leia, pesquise, se informe, analise e tente fazer textos sobre esse tema. Olhe o tema de número 3. Eu já mostrei esses temas para alguns alunos e tem alunos que vibram. Tem alunos que brilham os olhos quando veem o tema de número 3. Porque é um tema muito forte para ser escrito. É um tema muito polêmico.
violência policial contra negros no Brasil e no mundo. Se bem que eu vou logo abrir um parênteses aqui, tamanho da minha amiga Lara, que ela é maior que eu. Pessoal, acredito que todo mundo iria usar o contexto de exemplificação do fato do George Floyd. Mas eu gostaria também que você entendesse que existem muitos outros contextos, tá? Existem a negligência, existe também a questão do racismo, entra aí dentro desse contexto a questão da própria violência, entra a questão das regras policiais, entra a questão de que muitos deles estão realmente dando sua vida para nos proteger. Então é preciso que a gente discuta sobre N fatores quando a gente vai escrever sobre um tema como esse de número 3. O tema de número 4, eu já comentei agora há pouco, observe aí. Habilidades e competência para o desafio das profissões do futuro. Quais são as profissões do futuro, professor? Pessoal que adora videogame, né? Lembre-se que a gamificação é um assunto importantíssimo para ser discutido, né? As pessoas que trabalham com programações de computadores também têm habilidades e competências fortíssimas para as profissões do futuro. Então, nós devemos também estudar e discutir um pouquinho sobre esse assunto, principalmente levando em consideração o que eu comentei agora há pouco, processo de desemprego, a questão da empregabilidade no contexto de pandemia, a questão do contexto econômico, no contexto social. Então é muito importante que a gente discuta sobre as habilidades e as competências para o desafio das profissões do futuro. Se bem que eu abro aqui um parênteses, agora é maior que Lara. O parênteses de que existem profissões que não vão ser esquecidas nunca, esta. E de antemão eu já parabenizo a todos os colegas professores que daqui a alguns dias estaremos comemorando o Dia do Professor, no dia 15 de outubro. Mas eu deixo bem claro que o Dia do Professor é todo dia. E não existe nenhuma outra profissão que não passe pelas mãos de um professor. Todos eles, para se formarem e serem os bons profissionais que são, eles tiveram bons professores. Não esqueçam, habilidades e competências para o desafio das profissões do futuro. E por último, para a gente encerrar, não menos importante, o tema 5, a tecnologia como ferramenta de ensino e aprendizagem na contemporaneidade. Eu conversando com determinados professores, alguns deles até comentaram assim, não, mas esse tema já está muito discutido, não porque ninguém aguenta mais o contexto de tecnologia como ferramenta de ensino, não porque ninguém sabe usar direitinho a tecnologia na aprendizagem, mas você que acompanha o programa Nota 10 e que está ouvindo bem as nossas informações, saiba que é muito provável que o tema do Enem esteja ligado à tecnologia. Até mesmo porque nós estamos imersos nesse contexto. É impossível você hoje estar dentro de qualquer circunstância, discutindo qualquer assunto e você não esteja inserido no contexto tecnológico. E aí não esquecendo, tá? A tecnologia como ferramenta de ensino e de aprendizagem. Porque nós sabemos que muitas escolas, muitos alunos, muitas pessoas utilizam o contexto de tecnologia como ferramenta, mas não utiliza para uma boa aprendizagem, não utiliza para uma melhoria no ensino. Sem contar que existem inúmeras escolas que esse contexto é defasado, existem inúmeras escolas que o contexto tecnológico é precário, muitas delas nem existe esse contexto tecnológico, infelizmente, principalmente as escolas públicas que continuam de uma forma bem esquecida. Então, é muito importante você entender o contexto da tecnologia, mas dentro de sendo usado como uma ferramenta
de ensino e de aprendizagem nesse mundo contemporâneo que nós estamos vivenciando hoje. Então não esqueçam, tá? Se você me perguntar, professor, resumindo toda a sua aula, se fosse para o senhor escolher ou se fosse para o senhor optar por um tema proposto de todos esses que o senhor já comentou, qual é a maior probabilidade de cair esse tema que o senhor escolheria? Eu vou ser bem sincero, há uma probabilidade de mais ou menos de 50% a 60% de ser cobrado um tema relacionado à questão da violência. Porque é algo muito, muito presente na nossa sociedade atual. E se você me pedir, eu peço licença para dizer, o aumento dos casos da violência doméstica durante a quarentena é algo improvável de não estar presente. Se não for na prova do Enem, é improvável não estar presente nas provas de outras áreas, se não for na redação. Mas é um tema maravilhoso, muito discutido, se inclui aí a questão do feminicídio, se inclui aí a questão da desigualdade de gênero, se inclui aí a questão da desigualdade social, do machismo, do patriarcalismo e dentre outros contextos. Mas se você me pedir, eu vou dizer de novo, o aumento dos casos de violência doméstica durante a quarentena é muito, muito provável estar presente na prova do Enem. Mas como eu sempre digo, eu não sei qual é o tema da prova. Se eu soubesse, eu ia cobrar muito caro. Mas como eu não sei, eu vou discutir todos os temas. Se divirtam com os temas que eu trouxe para você. Cheiro bem grande e até a próxima. Valeu! Em algumas aulas anteriores, nós estivemos falando sobre a incrível possibilidade dos temas de redação. E a nossa revisão de hoje traz a informação de que existe a diferença entre temática e existe a diferença entre o tema. Geralmente, quando o aluno me pergunta, professor, qual o tema que o senhor acredita que vai ser cobrado na prova do Enem? Eu sempre comento com o aluno, olha, o tema é um pouquinho complicado, mas se você quiser uma dica maravilhosa nessa revisão de hoje, eu gostaria de passar para vocês 5 propostas de temática. Temáticas que Eris Macunha está apostando bastante. E adoraria que fosse cobrada uma temática relacionada à violência, uma temática relacionada à educação, um tema relacionado à temática do meio ambiente, um tema relacionado à temática da saúde e um tema relacionado à temática do contexto de pandemia na questão social. Por quê? Porque quando você tem um tema, ele pode vir de forma mais específica ou de forma muito mais abrangente. Vou dar um exemplo rapidinho. Violência é a temática. E um tema de forma específica, os caminhos para se combater a violência contra a mulher no Brasil. Entenderam? O caminho para se combater contra a violência relacionada à questão do feminicídio. Caminhos para se combater o preconceito racial. Então ele vai de forma mais específica. Não esquece, a temática é generalizada. O tema, ele vem de uma forma mais específica. Ou pode vir de uma forma também bem abrangente. Fica aí a revisão para você da nossa aula TCM Nota 10. A cada ano que passa, o Enem é cada vez mais exigente na prova de redação. Então fique atento. Saiba que um bom uso da disciplina de língua portuguesa é um diferencial em qualquer redação. Presta atenção e vamos para a aula de português. Continuando o nosso último encontro, a nossa última aula, agora vamos tratar dos objetos hipermediáticos no texto. Se falamos antes da relevância do que seria o hipertexto, do que seria esse fator hipermodal,
Hoje agora nós vamos diluir esses objetos hipermediáticos dentro do nosso processo de estrutura, identificação, organização e interpretação linguística. Então vejamos, vamos partir da premissa inicial, como todas as aulas. O que seria objetos hipermediáticos? Como é que eu posso caracterizar? São partes constituintes de qualquer organismo que se materialize no suporte digital e que constitui, assim, relações de causas e efeitos não lineares. Então, um texto, tudo que nós escrevemos, tudo que nós lemos, né, foi intencionalmente, né, produzido por alguém com algum objetivo específico. E essa intenção, essa intencionalidade é o que vai reverberar nas relações de causa e nos efeitos não lineares no processo de comunicação. Então, um texto, ele é escrito para que ele possa ser lido. E dentro dessa leitura, detém-se o processo de interpretação e contextualização. Vejamos. Então, nós vamos ter a definição ou até mesmo a justificativa para que eu entenda que cada material, cada suporte, cada objeto hipermediático que favoreça o entendimento linguístico é necessário para essa relação e essa construção semântica. Sistemas de hipermídia são híbridos e permitem ao usuário interagir com textos e gêneros digitais de forma hipermodal. E você pode perguntar, professora, como é que isso vai ser cobrado lá na prova de linguagem? Como é que o INEP ele cobra esse tipo de conteúdo ou essa temática, né? De uma forma mais geral. É cobrado porque a prova do INEP ela é constituída por vários textos. E eu não estou falando só da prova de linguagem. Eu falo também das outras ciências, das outras áreas, em que tem um infográfico, em que tem um gráfico, em que temos uma tabela, em que temos uma tirinha, uma charge. Cada um desses elementos, eles interagem com informações e essas informações, elas assumem um caráter hipermodal, né, que facilitam o processo de compreensão, né, e de resolução da questão. Mas na prática, o que seriam esses objetos? É uma pergunta, né? Na prática, o que seriam esses objetos hipermediáticos? Um bom exemplo do que é possível fazer com suporte digital são os gêneros de publicidade eletrônica que são vistos lá no YouTube. E quantos esferas comunicativas, quantos textos jornalísticos que foram retirados, né, que são retirados lá do YouTube e são colocados lá na provinha como um texto base, como algo que vai ser cobrado, como algo que vai facilitar o processo de compreensão e de interpretação do comando da questão e da resolução pretendida. Então, vamos considerar esses objetos hipermediáticos presentes nos gêneros textuais e, sobretudo, nos gêneros jornalísticos. Compreender e identificar as principais estruturas de composição de um gênero em suporte digital. Eu preciso compreender como esse suporte digital ele foi colocado dentro lá do meu texto. E compreender isso é construir uma associação ou uma significação ao que seria hipertextualidade e ao que seria hipermodalidade, que foi o que discutido em uma outra aula, que são características dadas pelos próprios suportes e pelos próprios gêneros que vão facilitar, né, a diferenciação do que seria função social do texto abordado e dentro desse contexto do que está sendo cobrado, né, naquela questão da disciplina ou da área específica. Então, o que é que nós temos que considerar? Que
Compreender, ao mudar o suporte, o gênero sofre alguma alteração. Vou dar um exemplo básico. Nós temos as cartas. Nós temos cartas pessoais e nós temos cartas argumentativas. Quando nós fazemos essa transposição ou quando nós mudamos, né, o suporte, né, nós já vamos ter características específicas. A carta argumentativa é uma carta que é aberta ao público, é uma carta que já vai ser escrita em terceira pessoa, é uma carta que já vai ter uma linguagem geral, né, uma linguagem impessoal. E por ser impessoal, ela já vai sugerir o uso de competências ou o uso de estruturas gramaticais específicas, né? Porque na carta pessoal eu posso fazer uso da primeira pessoa, eu posso fazer uso de uma linguagem mais emotiva, né? Ou de uma linguagem mais próxima. Já na carta argumentativa, o meu intuito é me posicionar, é me aprofundar ou é até mesmo mostrar ou levar o outro a uma reflexão. Então, eu estou partindo para o coletivo e eu tenho que utilizar o uso da terceira pessoa. Então, compreender essa dinâmica de alteração é também compreender esse caráter hipermodal e hipertextual e que os gêneros dialogam e que os gêneros são colocados, né? Seja de uma forma isolada ou seja de uma forma hipertextual conectados entre si. Então, essa é uma premissa e é um convite, né, que está sendo colocado a cada dia, né, a cada exame do INEP e a cada prova que é aplicada entre os candidatos, né, que buscam esse reconhecimento e uma ótima avaliação, né, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vejamos. Eu compreendo esse caráter e essa relação hipermodal e eu preciso compreender como essa hipermídia vai favorecer o meu processo de interpretação e de contextualização. Então, como ponto de partida, eu preciso estabelecer o entendimento de que a hipermídia ou o ambiente hipermediático é o resultado da combinação de todos os elementos que são colocados no hipertexto. E quais são os elementos? Em uma aula, né, que já foi realizada, nós tivemos a caracterização de que o hipertexto ele pode aprofundar, ele pode associar, ele pode conectar e ele pode nos conduzir a diferentes situações e a diferentes conhecimentos linguísticos de diferentes épocas, né? E isso é o que a hipermídia vai favorecer. E lá na prova do Enem, ela é cobrada por sinais gráficos, ela é cobrada em elementos não verbais, ela é cobrada em situações, em pontos que vão ajudar você a organizar o texto, né, base, de organizar a dinâmica da escrita e o processo de como ele está estruturado. Tudo isso de uma forma bem evidente. E eu preciso entender que cada pontinho, cada setinha, cada link que está lá no texto é um resultado de uma agregação simples da imagem que direciona o leitor ao seu objeto funcional, ao seu ponto principal e que facilitam a decodificação e o entendimento, né, da tessitura do texto enquanto elemento base para a resolução da questão. Então, vejamos aqui. Nós vamos ter essa nuance. Eu tenho multimídia, que são linguagens múltiplas, condensadas em uma única mídia. E traduzindo esse aspecto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o texto, certo? Esse texto ele pode ser verbal e não verbal. Esse texto pode ser formal ou informal. Esse texto pode ser apresentado de N formas, de N possibilidades. Ele pode ser apresentado com coesão ou sem coesão. Ele pode ser apresentado só com o caráter, né, da coerência, porque ele precisa ter coerência, mas ele tem diversas possibilidades de representações. E nessas possibilidades, aí eu vou ter a possibilidade da imagem, ou da representação do som, da fonologia,
ou da representação cinematográfica de um filme, de um cartaz, de uma sinopse, né? Ou de um anúncio publicitário, de um filme que tem uma característica própria e que vai me direcionar ao entendimento da questão, que traduzindo é o que nós chamamos de semiótica. Então, eu tenho um texto que é base e dentro desse texto eu tenho inúmeras possibilidades. E essas possibilidades, quando condensadas, elas vão favorecer o entendimento do texto. Aí, como é que isso vai funcionar, né? Vamos à premissa inicial. Um texto, ele não é um amontoado de palavras e não é uma coxa de retalho, em que você pega palavras de formas desorganizadas e você coloca ali e tendo um quantitativo específico se torna texto. Não. Um texto, ele precisa ter sentido, ele precisa ter costura, ele precisa ter engrenagem. Vou dar um exemplo. Quando eu estou criando um gráfico ou um infográfico, eu não preciso da composição visual de vários elementos. Um gráfico, ele não precisa ter uma construção em que o padrão de cor ou o formato vai definir o meu processo de interpretação. E ao utilizá-lo ou ao fazer essa escolha, eu não estou direcionando a uma capacidade cognitiva e linguística, porque o gráfico, ele precisa ser lido. Se você coloca o gráfico e você não coloca a informação central do que se trata, ou se você coloca várias linhas, né, ou vários formatos, colunas, e você não diferencia por cores, ou se você não diferencia por números, né, por quantidades numéricas, como é que eu vou considerá-lo como todo, se faltam informações? Como é que eu vou interpretá-lo se eu não vejo essa representação, né, múltipla, que da mesma forma que é múltipla também é condensada, porque atende um propósito, né, comunicativo, porque atende a um propósito enunciativo? E é assim que nós temos que pensar nesses elementos hipermodais e hipertextuais, ou até mesmo é assim que nós vamos considerar esses objetos de hipermídias que facilitam a nossa comunicação e facilitam a nossa interpretação. Vejamos aqui o exemplo de uma questão, né, que foi cobrada na prova de linguagens no Enem de 2020. Nós vamos ter aqui um cartaz. Nesse cartaz nós vamos ter para nós, a rua é um campo de batalha. E observem, né, o processo de composição desse cartaz, né? E observe cada elemento, tanto visual, tanto verbal, quanto não verbal presente aqui no texto. Nós vamos ter as marcas, nós vamos ter vários objetos, né, traços, linhas, formatos, né, representações, que direcionam a resolução da questão. Chega de fio-fio. Para nós, a rua é um campo de batalha. E ao mesmo tempo em que nós temos esse enunciado verbal, nós vamos ter a representação de uma mulher que está que está com a boca, né, fechada, como se estivesse proibida de falar, e ao mesmo tempo como se estivesse rendida ou se rendendo. E nós vamos observar isso dentro de um formato que se relaciona à espécie de um espelho, que é um espelho. E o espelho quer que ele direciona, né? Quando eu olho para o espelho, eu estou me refratando, eu estou me espelhando, é um reflexo. Então, a escolha do espelho, né? A escolha do formato não verbal e até mesmo da linguagem é o que vai facilitar. E tudo isso dentro de uma perspectiva hipermodal e hipertextual. Então, o comando da questão, nós vamos ter essa campanha de conscientização sobre assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal.
A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal do. Aí nós vamos ter a opção, né? As opções. Então vejamos, né, como de costume. Seria A: silêncio imposto às mulheres, que não pode denunciar o assédio sofrido porque ela estava, né, rendida, com as mãos para trás, para cima e com a boca coberta? Ou seria uma metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino? Constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconderem-se? E ao mesmo tempo que estava se escondendo, elas estavam sendo refletidas, porque ali era um reflexo, era ela se vendo em um espelho? Ou a necessidade de que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio, de promover o apagamento social? Ou seria a incapacidade de que as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores? Como é que eu vou chegar à resposta dessa questão? Vejamos lá. Nós vamos ter uma metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. E por que a metáfora? Voltemos aqui para o cartaz e para o comando da questão. Olhe o enunciado verbal. Olhe a metáfora, que seria a comparação ideológica. Aquilo que está só no plano ideológico, né? No plano bem metafórico. E que ao mesmo tempo que está no plano ideológico, está sendo materializado por objetos hipermodais, por padrões, por elementos semióticos. Nós vamos ter o primeiro elemento, a mulher sendo refletida ou se vendo em um espelho, porque fica esse caráter de interpretação. Nós vamos ter a mulher com marcas, né, em um espelho, que, pela cor da imagem, da publicidade, remete a um formato e uma cor, a algo que é antigo, né? Você percebe pelas linhas e pela moldura do espelho o padrão, né? E como se o espelho tivesse com manchas, que você vai percebendo isso não só no corpo dela, que é refletido, mas também em todas as partes, que é o que reflete sim o espelho como um todo. E ao mesmo tempo você vai ver também essa capacidade identificada pelo chega de fio-fio e o nariz e a boca coberto por um lenço. Então nós vamos ter essa metáfora, né, de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. E esse assédio está lá colocado de uma forma ideológica, de uma forma metafórica, como se nós estivéssemos nos rendendo a tal preposição. Não tem. Por que eu anularia o silêncio ao imposto às mulheres? A opção. Porque em nenhum momento chega de fio-fio, não cruzando com todos os elementos hipermodais, não iria se caracterizar em uma denúncia de assédio sofrido. Da mesma forma, também não é uma tentativa de se esconder, porque ela estava sendo refletida por um espelho. É como se toda e qualquer mulher conseguisse se visualizar dentro dele. E não seria também um caráter despercebido, porque ela estava lá, ela estava sendo refletida. É um espelho antigo? É cores, né, nudes, né, o cinza, é uma cor sem vida, mas é uma cor que leva à questão do não anulamento, e sim de que estava lá se pronunciando, que estava lá se colocando frente a uma problemática social. E por último, não seria uma incapacidade de se proteger da agressão verbal dos assediadores, até porque o próprio protesto em si, em se refletir no espelho, já iria contra essa opção. Então, é isso que nós vamos perceber dentro desses objetos hipermodais. E só para finalizar, é necessário lembrar que os gêneros digitais, os objetos hipermodais, fazem parte dos signos linguísticos. E o que são signos linguísticos? São as estruturas, né? São os fonemas, são as palavras, o próprio léxico,
tudo que nós utilizamos para nos comunicarmos, que vai desde um símbolozinho, desde um asterisco até uma palavra que foi construída e que passou por um processo de formação e que ganhou significação e que ganhou um processo de identificação social. Então, na aula de hoje era para que nós pudéssemos identificar como as mídias, os hipertextos e objetos hipermediáticos são cobrados e são colocados dentro dos textos e das questões elencadas lá na prova do INEP. E eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Em nossa aula, nós vamos discutir agora sobre os gêneros jornalísticos e o porquê dessa escolha. Porque nos últimos anos, o INEP vem traçando e vem mapeando e colocando dentro da prova diversos suportes textuais de cunho jornalísticos. E quando falamos de gêneros jornalísticos, nós estamos falando de características do texto argumentativo. Do gênero jornalístico, nós podemos destacar a reportagem, a notícia, o editorial, a publicidade. Todos eles conduzem o leitor a defender um ponto de vista sobre um determinado assunto. Esse ponto de vista, ele deve ser fundamentado com argumentos. Por isso a necessidade de mapear e de estar sempre construindo um repertório sociocultural, de estar acompanhando todas as problemáticas, os principais fatos, acontecimentos nos últimos anos, para que tenhamos também não apenas uma síntese de uma forma bem geral, mas que vocês também construam um processo de fundamentação e de aprofundamento, em que passe a verificar os dois lados, né? Ou os diversos lados em que aquele contexto se situa. Então, o ponto de vista, ele deve ser baseado em uma ideia principal, certo? A ideia principal trata-se da temática. Essa temática seria a tese a ser evidenciada, ou a ser introduzida, ou a ser questionada, ou a ser refletida. São os elementos que nós consideramos de figuras centrais, mas para que esses elementos eles façam sentido, é preciso de um desenvolvimento de argumentos, e o meu processo de argumentação está relacionado ao meu processo de aprofundamento textual, como também de fundamentação, né, que vá para além do que seria óbvio, sistemático, raso, porque geralmente no meu processo de aquisição eu preciso considerar outros aspectos, né? Eu preciso considerar quais são as nuances que estão em torno daquela tese e daquela problemática, os fatos que se contradizem, que se contrapõem ou que se justificam, né? E a conclusão, que seria a confirmação da ideia principal. Nos gêneros jornalísticos, nós vamos ter uma linguagem que é de acordo com a variedade padrão. Então, nós vamos ter o predomínio da norma culta, que seria a norma de prestígio. Até porque esses gêneros, eles perpassam por esferas comunicativas digitais. Então, ao passar por essas esferas, ele vai ganhando vida em um entorno social coletivo. Por isso que é necessário o domínio da norma padrão ou da norma culta, né? Algo que nós chamamos de norma culta. O autor pode colocar-se de modo pessoal, primeira pessoa, ou impessoal, terceira pessoa, a depender desse gênero, a depender dessa esfera jornalística. E dentro dessa esfera, nós vamos ter as presenças de palavras e expressões que passam a introduzir tanto desde opiniões pessoais até opiniões impessoais. Então, essas são as características basilares dos textos argumentativos que vão compor, né, os gêneros jornalísticos. Lá na prova do Enem, nós vamos ter a presença e a recorrência de vários suportes, né, jornalísticos, tipologias textuais desse ramo, né? E
A primeira premissa seria: o texto argumentativo, o que é que ele busca? Né? Ele busca uma persuasão, ele busca um convencimento, e por buscar esse convencimento, essa persuasão, geralmente nós vamos ter o predomínio do modo imperativo, né? Que é o modo imperativo onde se usa, né, para dar ordens, pedidos, conselhos. Nós vamos ter a persuasão, a linguagem conativa, que o foco é no interlocutor, porque esse texto ele é escrito, né, ele é produzido pensando no interlocutor, e por pensar no interlocutor, a sua premissa inicial seria do convencimento. E isso é necessário, certo? E nós vamos ter como representação desses gêneros artigo de opinião, debate, editorial, carta argumentativa, resenha, dentre outros. Destacamos aqui os mais recorrentes na prova do INEP. E vamos verificar como é que esses gêneros eles vão se efetivando e como é que nós podemos identificá-los, né, dentro da sua individualidade. Vejamos inicialmente o que seria o artigo de opinião e as suas características. Vamos lá. O artigo é um gênero jornalístico e, como tal, ele é escrito com a linguagem pautada na variante padrão, que é algo incomum. Todos os gêneros, né, todos os textos da esfera jornalística têm-se que ter como abordagem a norma culta. Além disso, ele é assinado e traz a interpretação, análise e opinião do articulista sobre um fato, assunto ou tema de relevância. Aqui nós vamos ter uma distinção, né, dos outros gêneros argumentativos. No artigo de opinião, eu posso assinar o meu texto. Os jornais e revistas funcionam como suportes para as suas publicações. Então, se eu posso assinar, logo eu posso fazer uso da primeira pessoa, né? E isso já denota uma característica específica. Num artigo de opinião, o autor se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público, né? Então, dentro dessa premissa, ele vai apresentar, né, discussões, opiniões distintas. É necessário não se moldar a uma única opinião, sobretudo que tenhamos várias vozes, várias opiniões, para que ele não venha, para que ele não possa afetar o interesse público e para que ele não se distancie de sua relevância social ou da sua função social. Então, há o debate, né, de forma de participar sobre a vida pública de uma comunidade e de exercer o papel de cidadão, que é o seu objetivo funcional. Esse gênero, ele nasceu e ele subsiste na imprensa escrita, e ele vai ter como função informar os leitores, que seriam as notícias, analisar e discutir a realidade. Por que eu coloquei de uma forma mais minuciosa as características desse gênero? Porque nas últimas provas, há uma recorrência desse gênero lá na prova de linguagens, né? E isso é esperado porque o objetivo da prova do INEP é levar o seu candidato a refletir, a se questionar, a ir adiante, a se colocar e até mesmo verificar quais os posicionamentos, quais as habilidades, quais os argumentos e quais os entendimentos que aquele candidato ele tem enquanto um sujeito social participativo de uma determinada comunidade, de uma determinada cidade, de um determinado grupo. Então, é por isso que ele vem sendo utilizado com uma maior dinamicidade. Por quê? Porque ao escrever o artigo de opinião, o articulista ele deve, quanto ao seu conteúdo, considerar, se posicionar explicitamente em relação a uma questão polêmica.
na prova do INEP, nós vamos ter diversas situações cotidianas, né? E esse teor, né, essa gradação de ser polêmica ou não, é no sentido de mostrar as diversas faces sociais ou os diversos discursos que são produzidos socialmente e quais os impactos desses discursos para a construção, né, do ser social. O exame do ensino médio, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele busca identificar como é que esse candidato está saindo da educação básica, como é que ele exerce a sua cidadania e quais são os conhecimentos e quais são as suas posições em uma dinâmica coletiva social. E para isso, ele traz, né, dentro de uma abordagem textual, diversas situações em que o aluno, o candidato, é convidado a refletir. Então, formular claramente a questão problema, tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem já foi dito. Inserir a questão no contexto do debate. E esse debate é um debate entre o candidato, o texto e aquilo que foi visto por ele, né? Até então, até o momento da resolução ou da leitura ou do processo de interpretação. Nós vamos ter a incorporação de posições de outras pessoas, seja para concordar, seja para discordar, seja para refutar aquilo que até então era compreendido ou aquilo que até então era dito, para que no final o candidato, né, frente ao seu texto, ele possa justificar a sua própria opinião de fatos, de dados, de exemplos, de evidências, de princípios, de comparações e de citações que foram elencadas no decorrer do texto. Nós vamos ter aqui um exemplo de um texto, né, que foi cobrado na prova de Enem, né, do Enem de 2019. Esse texto foi retirado de lá, do caderno azul também. Então, nós vamos ter aqui: fomos treinados para o preconceito. Libertar-se disso pode ser assustador. É um artigo de opinião escrito por Leonardo Sakamoto, né, em 16 de 1 de 2016. Então, vamos lá. Deve ser assustador para uma pessoa que cresceu no seio da tradicional família brasileira, né, que foi educada em escolas com métodos e conteúdos convencionais e espiritualizada em igrejas e templos conservadores. Conviveu em espaços de socialização que não questionam o passado, apenas o reafirmam. E, é claro, assistiu a muita TV, de repente, ser bombardeada com novas regras e normas de vivência, diferente daquelas com as quais está acostumada. Ouvi um desabafo sincero do pai de uma amiga, que não entendia como as coisas estavam mudando assim tão rápido. Ele reclamava que tirar uma da cara do amigo que era mais gordinho era só coisa de criança e não bullying passível de punição. A sociedade está ficando muito chata, disse desconsolado. E aqui nós temos esse trechinho, que mesmo que seja só uma parte, né, do artigo que foi publicado por Leonardo, já abre espaço para diversas reflexões, né, em que o candidato ele é convidado a construir até relações para além do artigo que está lá, explícito lá na prova. Ele é convidado a refletir com costuras, né, que só é possível a partir do seu repertório sociocultural. O que é que nós entendemos, né, com as mudanças sociais?
O que é que nós compreendemos sobre o bullying? Por que a sociedade de hoje, segundo o pai da amiga, né, de Leonardo, está ficando muito chata, né? E ele diz isso de uma forma desconsolada. Quais são os fatores que influenciam nesse processo de mudança, que levam a Leonardo a refletir e a publicar um artigo de opinião cujo título é Fomos treinados para o preconceito. Libertar-se disso pode ser assustador. Vejamos, ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem. E é isso que o INEP traz ao apresentar uma editorial, ao apresentar um artigo de opinião, ao apresentar uma reportagem ou uma notícia. Lembrando que a notícia ela acaba sendo mais simplificada porque o seu objetivo, né, social é uma divulgação mais sistemática, mais dinâmica e mais corriqueira. Já a reportagem tem um objetivo ainda mais dinâmico, porque requer aprofundamento, requer pesquisas, requer informações que devem ser descritas de formas detalhadas e com uma narração de fatos mais conceituais. Então, cada gênero jornalístico, ele realiza-se como uma prática de linguagem. E essa prática, ela só é possível a partir da sua função social. Então, assume funções específicas, formais e de conteúdo, de estrutura, porque é a partir dessa função em que vai se discutir a funcionalidade do texto. Então, lembre-se de sempre, ao fazer a leitura do texto base de cada questão da prova do INEP, verificar qual é o gênero a qual ele se classifica. Porque categorizar esse gênero, que muitas vezes estão lá apresentados, lá no iniciozinho do texto ou até mesmo na referência, faz toda a diferença. Porque ao identificar o gênero, eu identifico a sua forma, a sua estrutura. E ao identificar a sua forma, eu identifico o seu fator funcional, que é a semântica. Dito isso, vejamos aqui a questão, né? Considerando o contexto, qual seria o objetivo básico desse texto de Leonardo? Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao preconceito? Influenciar o comportamento do leitor por meios de apelo? Há um uso de apelo lá na escrita de Leonardo? Eu tenho, de certa forma, um combate, uma proposta de opinião que está direcionada a um combate do preconceito de forma direta? Seria defender a importância do conhecimento das várias condutas morais na sociedade? Será que Leonardo fez isso ao se reportar à fala do pai da amiga ou a refletir sobre as ações que são oriundas dessa fala, oriundas desse comportamento social que está lá, de certa forma, embutido, né? Quando ele abre aspas e fala de que a sociedade está ficando chata, fecha aspas? Ou seria apresentar as diversas opiniões sobre as diferenças sociais? Ou por último, é um texto que ironiza determinada prática social em relação às diferenças? Vejamos. Leonardo, ele ironiza essa prática social em relação às diferenças. E quando nós encontramos essa ironia no texto? Voltemos ao texto para identificarmos esse processo de ironização como prática social, né? E lembrando, em relação às diferenças, quais seriam as diferenças, né? Essas diferenças, elas são marcadas
no processo de estrutura frasal. A escolha das palavras de Leonardo, os conectivos, os marcadores discursivos e até mesmo, né, a forma como ele destaca o seu posicionamento, o seu entendimento e até mesmo como ele traz a fala do pai de uma amiga para a sua argumentação, para o seu posicionamento. Vamos esclarecer essa ironia. Vejamos a presença marcada, que nós chamamos de texto marcado e texto não marcado, de acordo com a gramática da língua portuguesa. Primeiro, ele marca o seu discurso, quando ele diz deve ser assustador para uma pessoa que cresceu no seio da tradicional família brasileira. E ao mesmo tempo que ele marca esse discurso como algo assustador, ele já direciona para um processo de diferença, né, de comportamento, de métodos, de conteúdos, né, de experiências, de vivências e de espaços de socialização, né, daqueles que questionam o passado e que reafirmam como se fosse algo fechado, concreto e que de repente se depara com um novo mundo, com uma nova regra de vivência, diferente da que ele estava acostumado. Então, lembra lá na opção que além de ironizar, tem lá a palavrinha-chave central diferenças, marca as diferenças. Isso está marcado nesse primeiro trecho e isso é muito evidente. Como também é evidente o processo de ironização quando ele coloca lá, né, quando ele traz as citações, né, das reclamações do pai da amiga dele, né? Eu reclamava que tirar uma da cara do amigo que era mais gordinho era só coisa de criança. E hoje não. Eu não posso mais chamar o meu amigo de gordinho, eu não posso mais utilizar termos depreciativos ou rotular um amigo, porque agora passou a ser bullying, né? E bullying é passível de punição. E na fala lá, né, de uma forma bem irônica, né, Leonardo traz essa reflexão. Fomos treinados para o preconceito. O pai do amigo dele foi treinado para o preconceito, né? Ele viveu uma sociedade que era comum esse tipo de rótulos, esse tipo de comportamento, esse tipo de estereótipo. E libertar-se disso é assustador para pessoas que viveram e que se acostumaram a ver isso como se fosse algo natural, como se fosse algo comum, né? E isso é bem colocado, ironizado na sua última fala, quando ele diz que ele, né, quando ele reporta que, de uma forma bem desconsolada, a sociedade está ficando muito chata. Então, é nítido que é um processo de ironia e da questão das diferenças, porque todas as outras opções, elas não casam nem com o título e nem com a proposta do artigo, né? O texto de Leonardo não era para se debater ou para definir regras de comportamento contra o preconceito. Era para falar que as práticas de preconceitos, elas são difíceis de se desconstruir. Porque nós não somos motivados. O pai da amiga dele não foi motivado a ser preconceituoso. Aliás, ele não nasceu preconceituoso, ele foi motivado. Ele cresceu em uma sociedade em que todas essas ações eram naturalizadas. Então, não era definir regras, né? Como também não era influenciar o leitor por meios de apelo, né? Era ironizar, era mostrar o posicionamento dele sobre a questão do preconceito, sobre a questão da necessidade de desconstrução social a partir de uma opinião que foi formulada não só por ele, mas que ele traz as referências da vivência com a amiga, né?
e das experiências também advindas da vivência com o pai da amiga. Então, é isso que precisa ser bem marcado e ser bem direcionado. É preciso que o candidato, ao fazer, né, a resolução ou ao fazer a leitura da questão que está lá, que ele construa o que nós chamamos de referenciação. E o que é referenciação? É você relacionar, é você associar o que o texto está abordando para além dele. É de você trazer para a sua proposta de resolução tudo o que você aprendeu, tudo o que você diluiu, tudo o que você questionou durante o seu processo de formação. E isso é um exercício que é motivado no dia a dia, na sala de aula, no contato com os gêneros, no contato com a linguagem e até mesmo no contato com as esferas digitais. Então, compreender isso é compreender a dinâmica, entender que a resposta está para além do que está escrito, mas que, sobretudo, o primeiro indício para a sua resolução é o reconhecimento de que suporte, de qual gênero, de qual suporte está sendo colocado naquele momento, naquela questão. E é assim que terminamos a nossa aula de hoje. A dica de hoje é direcionada a qual gênero jornalístico que eu estou analisando da questão específica de linguagem. Então vamos lá. Observem sempre o texto base. Verifique logo no início aquilo que é marcado, a marcação. E essa marcação é discursiva. Lembre-se que se for um artigo de opinião, ele também pode estar escrito na primeira pessoa. É fácil identificar os verbos na primeira pessoa, não é verdade? Se for uma reportagem ou uma notícia, nós vamos ter a predominância da terceira pessoa. Mas há algo em comum entre todos esses gêneros jornalísticos, que é o domínio e o uso da norma culta, a norma de prestígio. Então, só lembrando, a dica é observar o gênero, observar as ideias, os períodos que são construídos, que geralmente está lá colocado na ordem direta, que nós vamos ter o sujeito, o verbo, mais o seu complemento, que pode ser um adjunto adverbial, ou pode ser um predicativo, mas sempre nessa ordem, em que nós vamos ter uma tese a ser defendida. Essa tese ela é sustentada por argumentos secundários e que são finalizados por vários posicionamentos. Então, observar essa dinâmica é facilitar o seu processo de interpretação e contextualização do enunciado. Só lembrando, a linguagem ela é geralmente imparcial, ela é simples, ela é objetiva, então está tudo lá disposto. E no final, o que vai determinar a sua resolução é o seu processo de leitura. Agora imagina você fazendo a prova do Enem e demonstrando excelência e domínio na escrita formal de língua portuguesa. Uau! Mas, meu amor, acorda, porque aqui não é só para imaginar, não. Aqui é para estudar e fazer acontecer. Isso vai acontecer porque você está no caminho certo. Você sabe que estudar nunca é demais, você está fazendo a sua parte e é isso, vai dar tudo certo. A gente se encontra sexta-feira, espero você aqui. Beijo!